Foi uma iniciativa do Acho que o Banco pessoal que tá Central. com saudade do Bolsonaro, coloca nos comentários aí. Vou Eu até levantar a tenho postado mãozinha. umas lives minhas Eu tô com ele. muita saudade já dele, né? Todo mundo acompanhou, mas essa decisão absurda aí de impedir um filho de se comunicar com o pai por 90 dias, né? Coincidentemente, né? Até depois do primeiro turno, mas vamos trabalhar para que isso... Então, o que o Flávio Bolsonaro quer dizer é sobre a carta que Bolsonaro escreveu e ele a publicou nas redes sociais. E segundo Alexandre de Moraes, isso era inconstitucional, ou seja, ele não podia publicar essa carta nas redes sociais porque poderia interferir nas eleições de 2026, ou seja, poderia interferir nas opiniões dos eleitores brasileiros. Por isso, Alexandre de Moraes deu essa advertência em Flávio Bolsonaro de ficar 90 dias sem frequentar a casa do seu pai Bolsonaro. Agora eu fico imaginando como pode proibir um filho de ver um pai. Meus amados, é complicado, né? A que ponto chegamos? Mas infelizmente é a justiça e temos que obedecê-la. A gente aqui tentou, né, de todas as formas, evitar que essa tarifação chegasse até o Brasil. O Lula fez força para isso, né, cavou pênaltis, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro. E não foi só os Estados Unidos, né, pessoal, que o Brasil está sendo tarifado. Acabou de ser tarifado em 55% as carnes brasileiras que são exportadas para a China, teve mais 55% de tarifação sobre o que excedesse uma cota. O Brasil perdeu o direito de ter as suas proteínas, carnes bovinas, de aves, carne de frango, enfim, que fossem negociadas diretamente, né, com livre comércio com toda a União Europeia, porque o Brasil não seguiu alguns protocolos exigidos pela União Europeia para que essas proteínas fossem exportadas para lá. Então você vê Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo esse tipo de relação com eles, ou seja, muito pior para a nação brasileira por causa dessa incompetência. O Pix, que é do Bolsonaro, vou até pedir para a minha assessoria colocar nas nossas redes sociais o lançamento do Pix, né, com o presidente Bolsonaro, foi 2021, uma solenidade muito bacana, né, onde ele criou o Pix, e a exigência dele foi sem taxa. Se o Pix fosse criado pelo Lula, já chegava com a tarifa, com a taxa, taxado, não tem nem a dúvida que o partido dos taxadores não ia deixar passar o Pix em branco. Né, e aí tem um fenômeno interessante, ele taxa, aí quando chega perto da eleição ele destaxa. Quando passa a eleição ele taxa de novo. Que foi a blusinha. Aí quando passar de novo ele passa de novo. E tem um fenômeno curioso que falou, a gente criou o Pix e agora ele disse que a gente vai acabar. E ele criou a Bet e agora diz que a Bet é um problema. Então, assim, a Bet hoje é algo que, nesse orçamento familiar, draga um pedaço relevante do orçamento. Como você fala que é contra algo que você mesmo criou? Ele regulamentou. A Bet, na verdade, foi legalizada lá atrás, no governo Temer ainda, e o governo Lula regulamentou as bets. Né? E ele regulamentou para quê? Para arrecadar, para taxar e tal. Não estava nem aí para a consequência disso para o povo brasileiro. Qual foi a consequência que o Lula está deixando? Pessoas totalmente endividadas, pessoas viciadas em jogo. São mais de 25 milhões de apostadores no Brasil que usam bets. Grande parte das bets hoje são ilegais. Portanto, o governo também não toma medida nenhuma para combater essas bets ilegais, né, que muito provavelmente a taxa de sucesso dessa aposta é muito menor do que nos sites que são oficiais. Agora, somente agora, parece que eles estão criando algum mecanismo para impedir que quem recebe um Bolsa Família, por exemplo, possa fazer a sua aposta, uma coisa bem óbvia, tinha sido feito desde o início. Infelizmente, muitos homens acabam usando o dinheiro da renda familiar e torra em bet, e perde em bet, e aí a mulherada fica como? Nervosa, brava, né? Nervosa, brava, porque a gente sabe que, via de regra, as mulheres deixam de comer para dar para o filho. Então, o Flávio Bolsonaro diz que o Lula foi o culpado pelo tarifaço. Já Lula já diz o oposto. Diz que tentou negociar com os Estados Unidos, principalmente com Donald Trump, mas não houve negociação. Porque Donald Trump queria que alterasse o Pix e algumas outras coisas relacionadas
a economia brasileira. Então Lula não abriu mão disso jamais e não quis negociar com Donald Trump. Então, em partes, Flávio Bolsonaro está certíssimo, porque Lula realmente deixou de negociar com Donald Trump e esse tarifaço agora, em dia 22 de julho, irá afetar completamente os produtos brasileiros. Mas também há uma justificativa, né? Se ele abrisse mão disso tudo, como seria o nosso país, o nosso Brasil, Flávio? Eu vejo o seu lado, sei o quanto você também tem esforçado para que isso não aconteça, mas infelizmente a realidade é essa. A partir do dia 22 de julho de 2026, será cobrado uma tarifa de 25% de alguns produtos brasileiros por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E se tratando também, Flávio, nessa questão dessas bets, igual você falou, realmente eu fico muito indignado mesmo, porque eu perdi uma sogra nesse jogo do Tigrinho, esse jogo das bets. Ela, no início, era só um jogo, uma diversão, mas com o passar do tempo, Flávio, ela foi se aprofundando no jogo e quando se viu, já estava completamente viciada, Flávio. Então, meu irmão, eu concordo com você e você tem absoluta razão nisso tudo, porque esse joguinho está destruindo famílias, igual você falou. Pais de famílias estão deixando de sustentar os seus lares, os seus filhos, para jogar nesses jogos malditos, nesses jogos de azar. Você está, Flávio, com toda razão, meu irmão. É isso mesmo. E me parece que na seleção brasileira alguém também patrocinou esse jogo também, né? Você vê, eles querem que esse jogo realmente destrua a vida do pai de família, igual você mesmo falou, destrua a vida daquele trabalhador que dá o duro durante o mês inteiro e quando recebe o seu salário, vai jogar nesse maldito jogo, perde tudo e deixa a família, às vezes em casa, sem ter o que comer, porque perdeu tudo e não tem mais como recuperar. Porque no início, todos nós sabemos, eles dão tudo, o jogo só ganha, só ganha, só ganha. Aí, depois que as pessoas começam a se viciarem, eles começam a tirar e tirar. Quando a pessoa vai ver, ela já está totalmente viciada e não consegue mais se libertar desse vício maldito. E concluindo, a minha sogra ficou viciada, pegou o dinheiro do seu esposo para jogar, perdeu todo o dinheiro dela e também perdeu todo o dinheiro do seu esposo. Aí ela pegou uma corda, foi até o banheiro. Infelizmente eu não posso falar aqui, senão o YouTube pode derrubar o meu vídeo, mas vocês já imaginam o que aconteceu com ela, né? Aí depois teve velório, infelizmente, uma coisa que a gente não gostaria de estar aqui contando nas redes sociais, mas já que o Flávio Bolsonaro citou essa questão, eu vivi na minha própria família, então resolvi também publicar para que outras pessoas não venham cair no mesmo erro. Eu vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, peço a vocês
por favor, se inscreva no canal, curta, comente alguma coisa aí, o que vocês achou desse vídeo, se ele foi ruim, se ele foi bom, comenta alguma coisa, tá? E, se possível, baixe o vídeo, enfim, faça algum tipo de engajamento para que esse vídeo seja visto para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser.